Vamos lá, 22 Caraca. minutos desse desgraçado, vai. Bom dia, jovens, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, Tudo certo. oi, eu sou o Beijão. Link, eu tenho um canal de Você animes, veste jovens, muito mal. e, pois é, hoje estou Tá feio. Querido, acorda, meu irmão. Você acha Vovó que tá, que te vestiu, maluco. tá achando que tá onde? Você tá achando que tá na Cara. Bélgica? Tá achando que você tá em Bruxelas? Tô em Bruxelas. Pô, a partida acabou, vou ter que tomar banho. Daqui a pouco eu tenho que acordar cedo também. Vai lá, Festa campeão. do pai, né? Vai lá, Fica aí pra vocês. Eu vou peço cumprido, né? Falar aqui de Muramasa. Eu podia ter falado um pouco mais, mas tudo bem. Não queria spoiler vocês. Enfim, curtam aí o linkzinho, né? Que Tá eu acho elegante, que tá vocês estão nada. ansiosos, né? Sim, estamos. Ai, ai. Sim. Boa Então, noite aí pra vocês. Tchau. Aproveita o linkzinho linkzinho. é tipo o É, estereótipo do CDF, né? termina assim mesmo, é foda. Agora que ninguém vai te levar a sério, Linkzinho, que é isso, cara? Pior Pô, que é. Né? pô, É, pelo menos não tem uma manter escondido calvície mesmo. do Tralhas, cara. Pelo menos não tem a calvície do Tralhas. Eu vou ter aqui para que poder falar uma falar coisa. sobre Gear O linkzinho parece muito um personagem de Todo Mundo Deu Chris. Parece que ele saiu de lá. É, e parece então aquele tipo, típico aluno que joga xadrez bem e tal. Né? Já Tipo abri um o personagem. vídeo com a de Omni, são eles. Acho homem. São eles. Eu tô falando que Cara, eles se mas vestem mal. o que ele falou mal do John também não tá anotado, mano. O Tralhas? Enfim, é isso. Que se lasque, que se lasque. Enfim, é isso aí. Valeu. Enfim, é isso mesmo. Valeu, Gabizo. Vá dormir que você vai acordar Gus, cedo, cara. se você acha que. Já foi. Se você acha que isso é elegante, mano, você tem uma noção muito errada de moda. Rosto nerd, roupagem. Não, gente, isso aqui não é Eu elegante. tô me apegando, a roupa dele, especificamente. Nem vou comentar do rosto. Eu comentei do rosto dele? Acho que não. Que momento eu comentei do rosto dele? dia, jovens, tudo Eu bem? tô Para falando que ele tá sem moda. Eu falei isso também. Esse foi o meu ponto. aqueles que não me conhecem, oi, eu sou o Link, eu tenho um canal de animes, jovens, e, pois é, hoje estou aqui Animes para poder jovens. falar sobre Gear 5, para aqueles que não lembram, que não sabem ou que não acompanham One Piece. Recentemente, depois de quase 975 milhões de anos de espera, finalmente Pô, cara, eu pensei que ele ia tentar dar uma curaça numérica, né? Aí... chegamos no último domingo nós tivemos o lançamento do Gear 5 no anime de One Piece. As coisas subiram pro Trending Topics, subiram nas redes sociais, derrubaram sites de anime. Você provavelmente sabe do que eu tô falando, a famosa transformação do Luffy Pica-Pau Biruta finalmente chegou no anime de One Piece e hoje eu tô aqui pra poder falar sobre ela. Lembrando, é claro, que esse vídeo aqui vai ter spoilers, então pra você que não manja do Gear 5, pra você que não chegou nesse ponto do anime ainda, não quer receber spoilers, Foda-se, você já mostrou, cara. Em 40 segundos você já mostrou que ele tem essa transformação, então acabou o spoiler, cara. cuidado, hoje o vídeo vai ser polêmico, viu? Falar sobre Gear 5 aqui nesse canal, cara, pra mim é uma parada um pouquinho difícil, pra poder ser sincero, né? Porque, bom, nós tivemos os episódios recentes aí, a famosa transformação do despertar da fruta do Luffy, não é? No meio da luta contra o Luffy do Kaido, o Gear 5 aconteceu. A fruta do Luffy despertou. Caraca, mano, agora que eu vi, velho, o armário do cara tombou aqui a porta, ó. Ele teve que apoiar. Coitado. O cara centraliza o vídeo todinho. O negócio tombado. Parece um cativeiro, né? Parece que tá numa casa de algum velho que capturou ele, tá ligado? Como é que não dá eco aí, cara? Como é que não dá eco? Tá ligado? Tem quase nada no cenário dele. Picareta aleatoraça aqui. Por que ele tem uma picareta de diamante? É, né? Parece um quarto que alguém, tipo assim, o que criança gosta, né? Spy Family, Poop the Popper aí. Pô, Bug. Minecraft. A Anya? Nada. É, tem uma Anya aí, tem o Kalnash também. E junto com ela, a gente teve várias bombas, como, por exemplo, a famosa bomba de descobrir que a fruta do Luffy não era na verdade a fruta da borracha, mas sim a fruta do humano modelo Nika. Nika, que seria o deus do sol, guerreiro da libertação, entre várias outras coisas, a fruta do Luffy que veio com uma Toon Force gigantesca, e agora ele é praticamente um personagem de Looney Tunes, entre várias outras coisas. Bom, eu sei que tem muita gente que odeia o Gear 5, e gente que ama também o Gear 5 com todas as forças e tal. Eu vi isso acontecendo no Twitter nos últimos dias, né, depois que a transformação veio, muita gente se xingando, se matando nos comentários por causa de treta e tal. Peraí, calma. Depois que a transformação veio, muita gente se xingando. Ah, muito rápido. Será que eu consigo?
Cara, isso aqui é incrível, essa imagem aqui foi incrível. Tipo, cavalo shed, aí quando chega no Gear 5 é o cavalo, o bala de pano, como é que é? Alguma Te coisa assim. matando nos Oi? Pé de pano. Pé de pano do Pica-Pau, muito bom. comentários por causa de treta e tal. Eu adoro que também tem meio que uns fãs de Dragon Ball perdidos ali na discussão, que só estão lá pra avacalhar mesmo. Porém, jovens, assim, eu, como criador de conteúdo, como pessoa mesmo, é um pouco mais complicado pra mim falar do Gear 5, porque, sendo sincero, eu não amei 100% e nem odiei 100% Gear 5. Nossa. Eu achei ele uma coisa média. Tipo, tem coisas que eu Ousado. gosto no Gear 5, Ousado, tem hein? coisas que eu não gosto no Gear 5. Ousado. E eu acho que isso deixa um pouquinho mais balanceado pra poder falar aqui um pouco sobre. Então, eu vou falar os pontos que o pessoal mais fala a respeito do Gear 5, que são a história dele, são os furos que ele pode ter causado no roteiro e a transformação em si. Dá uma segurada nesses 3 pontinhos aí e vamos começar pela história, tá? Olha, gente, não tem como dizer o contrário. Se tem uma coisa que as pessoas gostam muito em One Piece, é toda aquela questão do foreshadowing, né? Que o Oda adora fazer. Colocar uma coisa lá no comecinho da história que tem um certo significado e que isso só vai ser explicado capítulos e capítulos mais pra frente e tal. Muitas pessoas gostaram muito do Gear 5 por questão de história, justamente por isso, por conseguirem ver vários momentos de One Piece mais pro passado e conseguirem sentir uma espécie de premeditação do Gear 5. Tipo, muitas pessoas falavam que não fazia sentido o Luffy ter transformações, por exemplo, porque a fruta dele era uma paramecia, ou então que não fazia sentido o Luffy conseguir criar fogo, por exemplo. E é claro que existem pessoas que acreditam no oposto disso, que o Gear 5 não foi premeditado em momento nenhum e que a transformação foi ruim porque ela chegou do nada, sem explicação, ou então com pouquíssima explicação, em que ninguém sabia que a fruta do Luffy tinha alguma coisa a ver com Nika, que o Nika tinha alguma coisa a ver com borracha, que o Deus do Sol, na verdade, tinha alguma coisa a ver com Luffy e tal. E o que eu acho? O Gear 5 é um retcon. Eu sei que deve ter algumas pessoas que não sabem exatamente o que é retcon, gente, então deixa eu explicar de uma forma bem resumida. Retcon é o nome de uma coisa que acontece com até uma certa frequência em roteiro, gente, quando os criadores de alguma história vão lá e mudam o significado de alguma coisa que já existia, mas o cara vai lá e dá um significado novo pra aquela coisa, sabe? Tipo, Dragon Ball tinha como, por exemplo, o Freeza, que é a criatura mais forte do universo e tudo mais. Esse é a criatura mais forte do universo, mas, na verdade, existia essa outra criatura aqui, que é o Majin Buu, que ele tava dormindo esse tempo todo e vocês não sabiam, mas na verdade existe esse deus da destruição aqui, que vocês ainda não sabiam, que ele estava presente na história desde o início, mas ele tava dormindo, e por isso vocês não tinham encontrado com ele até agora. Isso daí basicamente é retcon. É quando você pega uma coisa que já estava definida na história, você vai lá e muda ela e coloca umas desculpinhas por cima ali pra poder deixar tudo suave na história. Já existiam muitas concept arts, muitas fanarts a respeito disso. Afinal de contas, a última transformação do Luffy provavelmente seria mesmo o despertar da fruta, onde ele transformaria tudo em volta dele em borracha e, no geral, é exatamente isso que ele faz. A única diferença é que ele faz isso como se ele fosse um maníaco sociopata que fica rindo toda hora, em todos os momentos, e que os efeitinhos dos desenhos de quando ele transforma as coisas em borracha são efeitinhos de Looney Tunes e tal, com efeitos sonoros de Looney Tunes que eu achei maravilhosos. E é claro que antes de falar sobre o Gear 5 ser um retcon, eu obviamente preciso barrar as pessoas que vão começar a comentar. Você que tá comentando aí agora nesse exato momento que o Gear 5 não é Tô calado. um retcon, que ele já tinha sido premeditado e o Oda já tinha pensado em tudo em 1935 e tal. Segura aí. Primeiro de tudo, o pessoal fala bastante sobre como Gear 5 já estava premeditado, porque ele já tinha sido citado lá em Skypiea, e na verdade, jovens, não. Na verdade, não tinha sido citado em Skypiea a questão do Nika. Nós fomos apresentados apenas a algumas figuras que foram citadas muito superficialmente, tipo Deus do Sol, Deus da Terra, Deus de sei lá o que e tal, e o nome Deus do Sol é citado algumas vezes, mas ele nunca é relacionado com liberdade, ele não é relacionado com borracha, e o nome Nika... Ah, vai se fuder. Não é relacionado com borracha. Mas não é borracha. Não é uma borracha, ninguém pega uma esferográfica e bota pra apagar, cara. Esse rubber style não é exatamente borracha, não é uma seringueira. Pô, pelo amor de Deus, cara. E o sol não tem a ver com liberdade? Você nunca viu uma história de escravatura? É latex. Relata. Então. Se... Assim, de fato, poderia ser mais interessante se tivesse o Nika em Skype, né?
uma estátua, assim, uma coisa bem... Nem fala que é Nika, né? Fala que é um deus só. E daí faz essa conexão. Mas tem Eu os acho, eu deuses acho, lá eu do acho Skype, tem, cara. tem, mas assim, não é um deus. O deus do sol é tipo um deus citado em meio a vários Era deuses, um né? Deus deles, da né? Era um, sim. Porque eu acho que o problema do Nika, assim, eu não tenho esse problema, assim, que horrível que foi. Mas tu colocar no, sabe, acréscimo segundo tempo, que é basicamente com o Rosu falando pro Jinbei, sabe? Porque, então, assim, o Nika, pelo que foi citado ali, o Sol tem a ver com o Tigerfish, né? Com a história dos Homens Peixes também. Então, por que não teve isso antes, sabe? Não só em Skype, mas... Isso aí sim é um problema. Pra mim deveria ter tido lá em Ilha dos Tritões. Alguém ter mandado esse take. Só mandaram que o Luffy incendiar as coisas, né? Fogo, incêndio, Sim, sol. sim, sim. Mas eu acho que E assim, faltou alguma coisa ali também mesmo Mas isso de faltar, sim, eu não acho que foi só em Ilha dos Tritões que ele pensou nisso, cara. Eu acho que ele pensou, ele reviu essa situação justamente em Skypiea. Em Skypiea ele trouxe o deus literalmente tem o deus da terra em Skypiea lá, sim, sabe? O deus do que eles chamam de terra. Então, tipo, não é que eles inventaram agora esse negócio de deus, tem um lá. Eles citam essa página aí como o único exemplo de que tem os deuses, mas não, literalmente apareceu em Skypiea a estátua de um suposto tritão como o deus de sim, sim, Furt. sim, Então, tipo, sim, eu acho que ali o Oda cresceu esse imaginário de querer fazer o Nika como libertador de escravos, porque o Luffy ele sempre teve esse negócio de liberdade, de libertação. Aí quando ele pensou assim, vou sim, fazer uns 4 deuses aqui, que vai ser, na minha cabeça, uma alusão hinduísta, aí ele colocou o Luffy no Deus do Sol e é isso, pô. Aí foi fazendo as assinaturas dele de maneira até um pouco preguiçosa. Preguiçosa, mano. Teve tipo 4 vezes. Mas é aquela coisa de One Piece, sabe? Skypiea ter símbolo sobre isso, aí depois eles vão pra Water 7, que não vai ter símbolo sobre isso, porque é uma civilização antiga. O Thriller Bark com certeza não vai ter isso, porque é uma civilização antiga. Sabaody não teve tempo pra nada. Aí tem um arco inteiro do Luffy. Inteiro. Aí volta pra Sabaody. E Ilha dos Tritões, aí que tá. Pronto, Ilha dos Tritões eu realmente acho que não faltou espaço, não. Deveria ter tido sim. Aí depois voltou pra sim. assuntos que realmente não tem invasão. São coisas tão antigas, de séculos tão invadidos pelo governo mundial que mudou a história. Que faz sentido ter essas referências lá em Skypiea, mas também deveria ter tido em Ilha dos Tritões. Eu assumo esse erro aí Sim, também. sim, sim, sim. Fishman Island teve até tempo demais. Não, teve mal administração, pô, teve mal administração. Você fazer uma referência do Nika ser só, tipo, aqui vai ficar em chamas por causa do Luffy. Em chamas, né? Haha, olha aí. Mas assim, só isso, Oda? Porra, aí ocultou demais, sabe? Foi omisso demais. Poderia ter feito Então, mais. aí é uma questão que o outro também tem, né? Que às vezes ele só quer ser omisso de algumas coisas que ele realmente pensou e tal. Mas ele quer que seja uma surpresa, né? Usa muita sombra, É, né? Isso é uma é. coisa que é meio caída no One Piece, de fato, assim. Ao invés de você tentar construir bem, sabe? Você coloca lá sabe? Tudo bem formulado, você esconde só pra, tipo, ter essa surpresa até o último segundo, sabe? Não tem por que fazer isso. Nem existe. Fora o fato de que ele não é relacionado com borracha e o nome Nika nem existe. Quando o. Quando o Luffy é mostrado como morto, ele está dentro da boca da cobra. Aí quando a cobra acorda, né? Pum! Nika. Existe sim, seu Palerma. Se você não leu Skypiea, a culpa não é minha. Fora o Verdade, é fato de que verdade. mais pra frente no arco de Skypiea, nós descobrimos que essas entidades, Deus do Sol, da Terra, sei lá o que, elas eram consideradas pela galera de Skypiea como aquela cobrona gigante que aparece lá, então não tem nada a ver com o Nika. Tem não. Ah, cara, preguicinha. Não, essa eu não vou nem falar. Não. Segundo ponto que o pessoal adora falar, a pose do Luffy, que também aparece em Skypiea, que ele aparece lá dançando, e ele faz a famosa pose do Nika, que, novamente, jovens, não, é só uma pose que o Luffy faz ali no meio da história, quando ele tá dançando. Muitos personagens já fizeram essa pose em vários momentos da história. Posta. E isso não significa que eles tenham alguma relação ou
Mostra, palhaço. Ou correlação com o Gear 5, sabe? Tipo, o Brook fazendo a exata pose do Gear 5, na exata mesma silhueta, com a lua por trás, não significa que o Brook tem alguma coisa a ver com o Gear 5. Ele só tava dançando naquela pose e tal. O Oda meio que fez uma rebuscagem, sabe? Na hora que ele foi desenhar... Ele morreu e renasceu, pô, igual o Luffy. Você acabou de imitar absurdamente, tá? Zoando o moleque, né? Você acabou de imitar absurdamente. Você imitou muito agora. Legítimo. 5, ele desenhou uma pose que já tinha sido meio icônica na história mais pra trás, que ele gosta de desenhar e tal, mas não, nenhuma das vezes que essa pose apareceu, ela referenciou que o Gear 5 existiria mais pra frente. E terceiro... Baseado no que eu acho, né, cara? Por que o Brook e aquela cena de Skypiea não tem relação com isso, gente? Por que simplesmente não tem? Por que simplesmente não tem? Não é forçar muito o negacionismo? A negação, no caso? Não é forçar muito a negação? Não tem. Não tem. Porque é diferentinho, assim. Não tem. Não tem. Não tem porque não tem. Não tem. A galera realmente não quer. Só não quer o que aconteceu, pô. Terceiro ponto, o momento onde o Luffy fala lá no comecinho do mangá e tal, né, que ele ficou mais feliz depois que comeu a fruta, a Gomu Gomu no Mi, né? Plano, tu não assistiu, cara. Que a maioria das pessoas que usam esse trecho usam só esse quadro aqui, que é o quadro que o Luffy fala que ficou mais feliz depois de comer a Gomu Gomu, mas a gente sabe que esse quadro é parte de uma conversa que o Luffy tava tendo com os piratas do Shanks, onde tava rolando uma conversa justamente sobre como agora que o Luffy comeu uma fruta, ele não pode mais nadar, então talvez ele não possa ser mais pirata e tal. E o Luffy fala que não, que ele tá feliz depois que ele comeu a Gomu Gomu, porque agora de fato, né, ele vai ser pirata mesmo assim, e ele vai ser o rei dos piratas, mesmo que ele tenha esse desafio de não poder nadar. Então a conversa tem Cadê? Mostra a conversa. Um contexto. Ele Cadê? Não tá falando só que ele comeu Cadê o contexto? a Gomu Gomu e ele tá feliz porque ele tá feliz. Cadê o contexto? Cadê o contexto? Me refuta, vai. Vem, cadê o contexto? O pênalti é seu, vai, faz o pênalti. Pode fazer, mano, eu defendo, vem, chuta. Pode chutar. Tá na marca da cal, vai, chuta. Mostra o contexto. Cadê? Por que não mostrou o contexto? Tendo dito isso, nós temos vários outros pequenos momentos que o pessoal geralmente fala que podem ter premeditado a existência do Gear 5, mas pra poder ser bem sincero, a primeira vez que o nome Nika, o Deus do Sol, são colocados na mesma frase é no capítulo 1017 de One Piece, menos de 100 capítulos antes da aparição do Nika, ou seja... Putz, foi introduzido bem tarde mesmo na história. Prontinho, acho que isso prova um pouquinho do meu ponto pra vocês, né? Agora falando a respeito da parada ser um retcon e tudo mais, e o que as pessoas não gostam a respeito do Gear 5 ter toda essa conexão com Nika, com o Deus do Sol e tudo mais. Primeiro que, óbvio, muda o significado da fruta do Luffy, muda bastante coisa, e muitas pessoas acham que, tipo, isso cria aquele famoso artifício de protagonista shonen, tirando o poder da bunda e tal. Que, sinceramente, não é algo que me incomoda tanto, até porque, vou ser sincera, vai... Eu sou muito antipático com quem não gosta de avaliar o contexto das coisas, sabe? De apenas olhar um signo e descredibilizar. É como se você olhasse para uma obra e percebesse que ela tá tendo a estrutura de uma jornada de herói e descartasse. Porque todo mundo já fez, sabe? Sim. O que o Luffy fez pra chegar onde chegou está sendo descartado porque ele tinha um senso inerente para ser despertado, porque ele é o protagonista, sabe? As pessoas não, as outras obras que usaram esse contexto e não souberam usar, não tem culpa de One Piece ter usado. Se Naruto não se esforçou em nada pra ter o que tem, a culpa não é de One Piece. Se o Ichigo não se esforçou em nada pra ter o que tem, a culpa não é de One Piece. Se o Eren não se esforçou em nada pra ter o que tem, não, a culpa não é de One Piece. Mas colocam como se fosse no mesmo contexto. Nature Born pra isso. E eu acho um descaso gigantesco com todas as outras obras que eu citei. Porque mesmo que Naruto tenha
na natureza de ser mais forte que todos os outros, porque sim, não quer dizer que a obra não possa trabalhar isso também. Mas enfim, é só um comentário bobo. Todo anime shonen tem isso. A maioria das transformações, inclusive a primeira lá do Luffy, né, o Gear Second, você nunca viu ele treinar pra fazer a segunda marcha, ele só aprende. Agora, se tem algo que eu consigo entender do público, é a questão de você ter essa mudança. Coloca, é claro, muito mais o Luffy agora como aquele famoso protagonista, garoto da profecia, sabe? E quebra um pouquinho daquele estigma que muita gente gosta bastante do Luffy. Tipo, aquela parada que a gente já teve em vários anime shonens também. Tipo, o Naruto, ele é um cara gente fina, ele é um cara que veio de baixo e tal, e tá tentando vencer na vida, e ele vai provar que não existe essa de destino. Ele vai se tornar o mais forte porque ele quer se tornar o mais forte. Aí você vai avançando a história, você descobre que não. Você descobre que, na verdade, o Naruto, ele era uma criança que era predestinada àquilo desde o início, que ele era a criança da profecia, que ele estava destinado à grandeza, a ser muito forte e tal, e, putz, isso quebra muito aquele negócio dele ser, tipo, só um cara normal, que vai vencer na vida. Tem muita gente que odeia isso. É um cara bem normal, né? Filho do Hokage, de um clã específico, com a Kyuubi no corpo. É, né? Bem normal. Monkey D. Luffy também, né? Nem tá filho assim, do Dragon, neto Garp. Irmão, em tese, primo, né? Não é irmão do Tue. Tese primo. É irmão do Ace. Cara, com tudo que é biologia, tudo que é árvore biológica por trás, assim. Cara, não, ele é ninguém, pô. Eu entendo o ponto dele, assim, mas não tá errado, mas assim... As mesmas pessoas não gostaram disso em One Piece, sabe? Que, tipo, o Luffy era só um moleque qualquer, nasceu no East Blue, comeu a fruta da Gomu Gomu. Não era um moleque qualquer, Não é cara. qualquer, mano. Não era um moleque foi treinado pelo Garp, que é o personagem mais... Um dos personagens mais fortes do universo de One Piece é o Garp, mano. Ele foi treinado pelo Garp. Cara, não é um moleque qualquer, cara. Pelo amor de Deus. É tipo dizer que o Sanji é um moleque qualquer, né? Irmão de cachaça. É, então. O Sanji é um cara qualquer também, agora. Que era, teoricamente dizendo, uma fruta zoada, sabe? Tipo, não dava pra lutar direito com a fruta da Gomu Gomu, mas o Luffy era uma pessoa criativa. Então ele conseguiu ficar forte porque ele era uma pessoa criativa. O fato do Gear 5 ser a fruta do guerreiro da libertação, fruta do deus do sol, e você ter toda aquela conexão e tal, século perdido, muitas pessoas começaram a achar que o Luffy tá virando o heróizinho da profecia, sabe? Que ele sempre foi destinado à grandeza, que ele sempre foi destinado àquilo, e começaram a surgir até mesmo questionamentos de tipo, será que o Luffy salvou todas aquelas ilhas que ele salvou ao longo do anime porque ele queria salvar ou porque era o destino dele? Ele é o guerreiro da libertação, afinal de contas. Então ele libertar a ilha da Nami, do Arlong, libertar Alabasta, Dressrosa, Wano, às vezes é só mais uma extensão dele ser, né, o guerreiro da libertação. Vou dizer pra vocês, eu acho questionável. E qual é o ponto disso? Pois é, qual é o problema? Desde o início tem isso, né? Tipo, é o destino dele, né? Aquele velho o velho bebendo, Fuxa, né? O Sim, velho bebendo lá, né? Isso seria ele ou seria o destino dele? O destino dele, sim, né? E daí? E, aliás, pra você, Lickzinho, não ter o valor de destino ou ter o valor de destino que determina se a obra é boa ou não, eu entendo o ponto do... é mais uma extensão da profecia, como se o Luffy fosse só um qualquer. E amanhã vai vir outro. Sim. E amanhã vai vir outro. É como se tudo isso que a gente viu aqui não tinha o Luffy em determinação. Primeiro, o Luffy não existe. É uma obra mimética. É uma obra artística, midiática. Então, você depositar livre-arbítrio na personagem é você. Agora, se a obra vai tratá-lo como um e tal, aí é outra história. Tem que ter uma separação sobre isso. Isso é uma questão que eu acho que o Oda leva em conta, assim, de falar, pô, a Akuma no Mi dele realmente é uma Akuma no Mi especial, mas o que realmente faz ela ser especial é o despertar dela. E o despertar dela envolve hack, tipo, no máximo, né? No talo, assim. É só quando realmente a pessoa tá com... Quando tá pra morrer. Na verdade, só despertou por causa do Kaido também. Sim, sim, sim. Esse argumento é foda. Vai lá, Luffy. O hack do Luffy é dele, né? Luffy, vai lá, Luffy. Por que o Luffy existe? Não. O meu argumento é justamente dele ter colocado sobre o personagem ter livre-arbítrio. Ele quis... O Luffy, de fato, quis liberar todas aquelas pessoas ou foi o destino? Não tem querer, amigo. Tudo isso passa na mão de um roteiro. Isso é uma obra, isso é um valor dissertativo. Tá? Sim.
O Luffy nunca teve esse valor heróico também, assim, sempre faz uma coisa meio egoísta, assim, né, sabe? Um interesse pessoal quase, sabe? Não, assim, realmente ele tem uma coisa nobre, assim, mas ele não é um herói clássico, né, de libertação e tal. Esse valor, É o Luffy. esse valor nobre do Luffy foi muito escancarado também em Wano. A gente sempre viu o Luffy atendendo a pedidos. O Luffy sempre foi um valor pressagiante mesmo. Ele sempre foi de atender pedidos. Aonde ele ia, as pessoas clamavam por justiça. Em Wano, quando ele tá lutando com o grande Cramunhão, o Senhor da Morte, as pessoas estão fazendo preces pra ele, pra alguém. Por favor, nos ajude, eu quero comer. Por favor, nos ajude. Isso estava sempre colocado em evidência em todos os outros arcos de One Piece. Em um ano tá escancarado. Então, assim, o Luffy, ele nunca o Luffy nunca foi aquele pandering moralista de várias obras, como o Yu-Gi-Oh! Aí da vida. E o cara sempre tem aquele pique moralismo, sabe? Ah, eu quero... O Boruto, pronto, Boruto. O Boruto é pique toda hora assim, querendo bem, não consegue decidir nada porque é um cara sem ação alguma, um inoperante, um pau mandado. O Luffy, ele tem a sua forma, acabou. Eu não tô entendendo mais nada desse chat, eu vou só ver o vídeo mesmo. Eu entendo quem não gosta, entendo quem acha meio zoado toda essa questão do destino e tal, mas eu acho, gente, que o One Piece sempre teve essa parada de determinação herdada, sabe? Essa parada de destino e tal. O Luffy nunca foi só um cara qualquer. Desde o começo da história, cara, a gente sempre tem todas aquelas conexões a respeito de o próprio Luffy em si, a forma como ele agia, a forma como várias figuras importantes da história sempre viam Gold Roger nele. Então eu não acho que isso faça tanto impacto assim. O fato do Luffy ser importante, dele ser destinado a algo, acho que já existe há muito tempo. Agora, se tem algo que me incomoda, que totalmente um inimigo que não existe, né? Que tem uma coisa que... Realmente não tem One Piece, ela realmente argumentava isso. Não, o Luffy é qualquer pessoa. Eu nunca vi ninguém comentar isso, né? Sempre tive essa coisa do desejo herdado, né? O próprio chapéu de palha já é um chapéu que tem uma significância muito grande, assim, do Shanks, do Roger, do próprio Insama também. Que eu não gosto do Gear 5, furos de roteiro que isso pode criar na história. O Gear 5 é o retcon. Lembra do que eu falei pra você? Ele é um retcon. Putz, se você vai mexer em uma coisa que já existe e já tá, tipo, colocada na história há tanto tempo assim, eu acho que é meio óbvio, gente, que vão começar a surgir furos, sabe? Vão começar a surgir uns pequenos buracos que você vai ter que começar a explicar de algum jeito. Quando o Gear 5 foi... React de um vídeo de 18 minutos. Snow, infelizmente, esse é o último vídeo da noite, tá? Não sei qual foi que você pagou aí, mas infelizmente é o último vídeo da noite. Ele mandou o vídeo? Ele só mandou que o... Ele mandou assim, react de um vídeo de 18 minutos, né? Nem mandou o vídeo. Beleza. Não tem vídeo. Vou ver aqui um clipe musical de 9 minutos, vejo 2 vezes. Não, isso é a próxima live, mas pode deixar pra próxima live, né? sim. Pode deixar pra... Introduzido pra gente. Qual é do QNS? Porque não pode ser. Eu acho que não. Qual é o vídeo? É um vídeo também assim... expondo expose de sei lá quem, sabe? Aí eu vou me enfiar numa treta de graça. Quem é? É sobre os mangás recomendados. Manda aí o vídeo que eu vejo aqui. Tudo bem, então. Tudo bem, então. Caso não seja um vídeo apropriado, eu mando você. Eu devolvo, você escolhe o teu vídeo. Mano, a gente teve um discurso enorme, assim, dos Goroseis falando sobre como aquela fruta é importante. Ela é uma lenda até pros Gorosei. Eles estão há 800 anos caçando aquela fruta, mas ela sempre foge. Aí, de algum jeito misterioso, eles conseguiram achar a fruta há algum tempo atrás, mas o Shanks capturou. Depois que o Shanks capturou a fruta, eles perderam a fruta de vista e ficou por isso mesmo. Só que não foi só ficou por isso mesmo, sabe? Alguns anos depois que o Shanks roubou a fruta, apareceu no East Blue um garoto que queria ser um pirata. Garoto esse que era neto do Monkey D. Garp, que era filho do Monkey D. Dragon, que tinha a letra D no seu nome, que carregava o chapéu de palha do Shanks
e a fruta. Vocês têm a noção que o Shanks era membro dos Piratas do Gold Roger? E assim, o governo mundial, até onde a gente sabe, em tese, eles não sabem que o Shanks não foi pra Laughtale. Então, em teoria, quem que no mundo de One Piece pode saber o que aconteceu no século perdido, né? Quem que sabe a verdadeira história? Cara, essa aí do governo, cara, eu fico me perguntando também, por quê, né? Foi bem bucha mesmo. Mas aí que Sim. tá. Mas aí que tá. O Shanks não fala com eles? O Shanks, em tese, ele é um dos mais importantes, né, O Shanks conversa com os Goroseis. Então, assim, a gente não pode assumir nada. acordo, né? Acho Pode ter um meio. acordo. Eu acho meio meme também. Deixou o moleque. Deixaram o moleque. Podia muito bem ter passado a faca nele muito tempo. Mas talvez seja justamente por uma ação do Shanks também. Porque o Shanks, Sim. ele tem conversa com os Goroseis, sabe? É porque essa parte ficou muito confusa, né? Assim, do Shanks falar com ele, e depois falar. Ter esse papo do nada, assim, do despertar dela também. Oda, né? Oda. Isso tá um pouco confuso. História. Isso Os realmente Gorosei, tá certo. o pessoal do governo mundial ali, Insama, essa galera mais privilegiada, talvez os Tenryubitos, não sei exatamente, o Doflamingo parece saber alguma coisa também, e os Piratas do Gold Roger. Então, o Shanks, que é um membro dos Piratas do Gold Roger, o Shanks, que poderia saber sobre o século perdido, foi lá, roubou a fruta, que era a fruta. A gente vai react em qualquer vídeo, assim, de boaça mesmo, mas sempre vai ter que passar por um pente, né? Tem que passar por um pente, pô. Tokusatsu BR. Se você quiser mandar um vídeo de Tokusatsu, a gente aceita, pô. Tem que ser interessante de alguma forma, né? Não De manda alguma vídeo. forma, né? Eles sabem que o deus Nika tinha propriedade de borracha e deixaram o moleque usar de boa uma fruta que tem propriedade de borracha. É bem merda. Eles falaram, pô. Não, até pra gente é uma lenda, assim, esse negócio não desperta desde aquele tempo, pô, dane-se. Sabe? É isso aí, ninguém conseguiu despertar em um milênio. Por que vai conseguir agora, tá ligado? Vai que tipo, eles tentam pegar, aí ela foge de alguma forma e fala, normal, né? Segunda-feira qualquer, assim. É tipo, eles poderiam muito bem ter a lenda assim de... eu acho que é a 4ª vez, né, que chega perto e morre. Tá ligado? É a Sim. 40ª vez, né, que chega perto e morre. Pode ser, pô. Não é o Gomu Gomu no Mi especificamente que é importante, né? O despertar dela, né? Isso é uma coisa que, em tese, é impossível. Que em tese era impossível, ter que chegar o Kaido, pô. Eu não entendi o que do você falou, Nika, do Snow? Mais 10 conto consegue reagir, deixa acelerar o vídeo pra ser mais rápido, pra ser rápido. Como assim reagir? Agora? Mas... Por mais R$10, você acha que a gente consegue reagir agora? Aí colocar no 2x, tá falando isso? Ele quer mesmo ver esse vídeo? Que vídeo é, cara? É dele o vídeo. Dele? Pelo que eu entendi, é ele recomendando mangá. Pois não. É porque 1h20 da manhã, cara, vou... Pô, Quanto cara, tempo de vídeo? Falou com 18 minutos, né? até são 18. Ah, Snow, não sei. cara, Snow, são 1h27 da matina e são 4 horas e 44 minutos de live. Pô, dá uma trégua aí, eu tô sentado esse tempo todinho, não fui nem beber água, só fui uma vez no banheiro. Bora aí dar uma apaziguada aqui pro pai, pô. A gente fez 7 horas de live hoje, cara. Bora. Calma, gente, calma. Deixa pra sábado que vem, tá, por favor. Ainda nem terminou o vídeo. Guerreiro da Libertação. Fruta essa que pertenceu a Joy Boy e deu essa fruta pro Monkey D. Luffy. E influenciou o moleque a ser um pirata. Tem que ser criada uma desculpa muito forte na história pro governo mundial não ter tentado matar o Luffy desde o primeiro momento que ele pisou pra fora da ilha dele, sabe? Tipo, podem ser várias e várias coisas diferentes. Existiu até uma desculpinha, sabe? De que tipo, nos últimos 800 anos, as únicas 2 pessoas que despertaram essa fruta foram o Luffy e o Joy Boy. Então, bom, é extremamente raro alguém despertar essa fruta, então a gente não precisa se preocupar. Isso é uma desculpa terrível. Assim, uma desculpa bem ruim mesmo. Apenas se vocês pensarem na forma como as frutas geralmente devem despertar, né? Tipo, a gente sabe que, em teoria, as frutas ali em One Piece, elas despertam quando elas estão, né, cumprindo o seu verdadeiro propósito e tal, né? Tipo, vamos supor, o Doflamingo, por exemplo. O Doflamingo, ele era um cara muito manipulador.
A fruta dos fios, ela servia pra manipular pessoas. Então é muito fácil dizer que pelo Doflamingo manipular pessoas, a fruta acabou despertando e tal. Então ele tava seguindo o propósito da fruta, ou a vontade da fruta, a gente poderia fazer alguma coisa. Isso já não é difícil que só o cacete, cara. Como é que o cara da fruta do fio vai saber que é pra manipular a pessoa e despertar? Bum, despertou. Não é assim, cara. É difícil que só o Cacilda, cara. Não. Não tem essa lógica Como a gente especificamente, não. como a gente comentou, pô, os caras, esses Goroseis, eles podem muito bem ter o registro de que em 350 tentativas, 350 falhas. E todas chegaram Sim. perto, ou 50% chegou perto. E ninguém foi longe, só 2 despertaram. Qual é o problema de se importar com isso? Eu vou dar um take aqui. E alguns vão entender. Benfica. O Benfica, desde 1963, chegou na semifinal da Champions 28 vezes. Adivinha quantas ganhou, cara? 0. Olha aí, ó. Você vê o Benfica indo ali, subindo na Champions, foda-se. Não vai ganhar nada, não. É isso, mano. O Benfica ganhando nunca? Jamais. De 28 já ganharam 0, acabou. Não ganha mais. É isso aqui, pô. Chegou ali, vai cair, vai morrer. Acabou, vai morrer agora. Agora o Lute e o Caco eu quero que se foda mesmo. Isso aí eu fiquei irritado. Isso aí eu tô com o Luffy se ele reclamar disso. Né? Eu acho que é muito mais uma questão de poder, né? De relação com vontade, né? Como foi o caso do Luffy ali. Ou no caso de um Zoano, como eles falam, tem uma vontade própria, né? Então talvez o Joey Boy só surja com alguém que ele sinta que vale a pena despertar. Pode ser, né? Mas tem todo o processo por trás, além da cerimônia, né? Tem que ter também o valor ritualístico. Sim. Ele tá falando. Uma desculpa ruim, assim, mas, pô, você tá falando de uma coisa que não tinha lógica, assim, acontecer, sabe? Era uma coisa muito. Não era rara, né? Era quase impossível, assim, segundo eles. Ou impossível, né? Porque ela realmente. Vai que ela só existiu como realmente a fruta do Joy Boy, né? Que seria o próprio Nika, né? Ela existiu como fruta ou como pessoa e depois nunca mais, sabe? Voltou, assim. Isso. Não tinha razão pra ter essa vontade de ter a fruta pra impedir, sabe? Uhum. Algum paralelo assim, sabe? A fruta da Hito Hito no Mi, modelo Nika, é a fruta do guerreiro da libertação. Desde que o Luffy pisou o pé pra fora de casa, gente, o que o Luffy mais faz? Tipo, na jornada dele. Ele liberta países, ele liberta pessoas, ele liberta cidades, ele liberta reinos. Então, desde que o Luffy saiu de casa, ele tá cumprindo exatamente o propósito que a fruta do Nika, sabe? Que o Nika deveria cumprir, que o Joy Boy deveria cumprir. Então, por que o governo não prestou atenção nele esse tempo todo? Só depois que o Luffy tancou o Kaido, que o governo mundial começou a pensar, putz, talvez esse moleque aí seja um pouco perigoso, né? É melhor a gente se livrar dele agora. Tipo, enquanto ele estava lutando com o Kaido, tentaram eliminar o Luffy. Só quando ele chegou no Kaido, quando ele tava começando a tancar o Kaido, os caras começaram a perceber, acho que ele pode ser um problema pra gente. E nem adianta vocês dizerem aquelas famosas desculpas clássicas de que tipo, o Luffy teve uma jornada imprevisível, não dava pros caras ficarem rastreando ele onde quer que ele fosse. Gente, o Luffy já esbarrou com almirantes umas 200 vezes no universo de 2. Nossa, mais de 2, né? Mais de 2? Porque o Kizaru também tava em Shabori, né? 2. E daí teve. Não, mas depois teve a guerra também, né? Você tá falando. Eu pensei que você tava falando de impedi-lo de prosseguir. Tá. Mas contato que próximo. É tipo assim, Sabaody. Porque, gente, vou dar um take aqui pra vocês. Se não é o Kuma, o Luffy morre. Por isso que eu tô falando que são 2. Porque foi o Aokiji e o Kizaru. Literalmente o governo mandou assim, Kizaru, acaba com eles. Pronto, acabou. Kizaru foi lá, acabou com eles. Ele também esquece que o Luffy em tese morreu, né? Os 2 anos que eles se seguiram depois. Ele tava morto, né? Ele morreu na guerra. Assim. Se bem que ele volta depois, né? Mas enfim, ele some do mapa, né? Blim, blim, blim. Quando ele badala lá. A galera pensou que ele tava morto, mas depois ele badala. É verdade. Mas ele some, né? Então. Mas some. Gente, foram 2 vezes. Aí se encontrou 200. Foram 2. Depois com Fujitora, né? Depois aparece Fujitora, depois. Pronto, acabou. Também, né?
Mas a história acabou. E os moleques aqui me cascando. Não, você tá maluco, pô, foi muito mais. Duas. Foi duas. Duas. Se contar o pré-time skip, né? Foram 2 vezes. Mas é porque ele foi mandado pra ser eliminado e ele ia ser eliminado. Sim, sim. E em tese, ele quase. Assim, foi realmente tava morto, né? Ele morreu ali um tempo. Na cabeça do Kizaru mesmo morreu, é. Sim. Na guerra quase morreu, mas assim, tentaram matar, né? Pelo menos, assim, a todo custo tentaram matar ele, assim. de One Piece. Bastava uma ordem direta de um Gorosei ou do pessoal do governo mundial que falasse: mata. Ah, o almirante, por exemplo, o Aokiji não ia fazer isso, o Fujitora não ia fazer isso. Era só mandar um almirante que respeitasse a marinha. Kizaru, se tivesse sido mandado antes, teria acabado com o Luffy. Akai... Seu animal, você assistiu One Piece, porra. Tem literalmente um momento que o Kizaru aparece e... vai dar um laser nele e vai matar. Vai acabar, matou. Acabou. Literalmente, você tá reclamando que a obra não fez isso? A obra fez isso. Ele não quer mais narrativa. Ele quer que o Luffy esteja comendo uma comida qualquer do Sanji e aparece o Kizaru assim, dropou no navio e começa uma batalha. É isso que ele quer? Acho que sim. Pelo amor de Deus, cara. A obra vive falando de destino. Você realmente quer que um negócio assim, dropou, morreu. É como se a própria Insama, né, mandasse o raio, o laser pra baixo, né? Só não matou porque tinha o Rei Lee e o Kuma, né? Impedindo. A obra fez isso, cara. Eu não tô entendendo o que esse cara tá com a cabeça. A obra fez isso, literalmente. Mas aí, Igor, não foi porque ele era perigoso. Foi porque ele bateu no Terumbito. Mesmo assim, o cara não tinha o nível de força de um PX. A força do cara não passava de um PX. Vocês acham mesmo que o povo tava preocupado com isso? O povo lá de cima preocupado com isso? Um PX? Gente, PX não era nada. PX não é nada. Tá ligado? Um grupo inteiro pra lutar com um PX. Aí o Kizaru vai lá e acaba com o moleque, acabou. Tipo, eu acho que a galera não entende que o Luffy era muito fraco. O Luffy deu sorte todas as vezes. Com o Crocodile que tava acomodado, com o Skypiea porque era borracha, né, entre aspas. Inimigo natural, né? É inimigo natural, né? Predador e tal. Em Water 7 porque os caras não estavam treinando há 2 anos. Em Thriller Bark porque pegou outro. Foi todo mundo junto, pangão, né? Sorte não é destino. Né? Sorte não é destino, Luffy. Cara, você é doido, né? Sorte não ser destino. Acho que é um dos takes mais cocô que eu já vi. Sorte é o que então, caralho? Em tese ele ia morrer pro Bug, né? Daí veio a sorte barra destino, né? Explodiu. Não, sorte não é destino, eu vou só dar play mesmo. Vou só dar play. Em Nu, se tivesse sido mandado antes, o Luffy não tinha chegado nunca em Marineford. Então, sim, eu acho que nessa parte da história, acho que, tipo, toda essa questão de roteiro e tal, sabe, do Oda ter feito tudo isso, cara, não adianta. Fica um furo gigantesco, sabe? Tipo, por que o governo mundial não foi atrás do Luffy lá desde o começo, sendo que ele tinha essa fruta tão importante? Meu Deus, gente, não importa a fruta lendária, ninguém despertava há 800 anos. Entendam que existe um contexto histórico de milhões de pessoas que pegaram essa porra de fruta e não deu certo. Sim, sim. Importante. A resposta, gente, é porque essa fruta não era importante. A fruta da Gomu Gomu era só tipo uma fruta simples. Era só uma fruta normal. O governo não ia atrás do Luffy com todo esse fervor desde o começo da história, porque ele era só um cara comum no começo da história, quando o Oda começou a escrever. Então, bom, a gente passa agora pra terceira parte. A questão da transformação do Gear 5 em si. E tendo dito tudo que eu falei até agora no vídeo, tendo feito todas essas críticas pesadas até o momento, Gear 5 é uma das melhores coisas que One Piece já teve. Irmão, que transformação boa! Se fosse pra poder contar o Gear 5 só como uma transformação aleatória que teve em One Piece, só como, tipo, os poderes do Gear 5, até o design, que eu sei que algumas pessoas não gostam e tal, mano, eu daria 10/10 pro Gear 5. Eu não sei nem como descrever, mano. Ele é uma... Qualidade de sincronia até comentou uma coisa interessante.
A Marinha não pode mandar um almirante pra atrás de nada, porque sim. Primeiro, porque o almirante não é burro, né? Sim, imagina, o governo mundial, tá? Não é a Marinha, não. O governo mundial. Ei, o comando lá de cima tá pedindo pra você ir ali no East Blue matar um cara. Hã? Hã? Quê? Que isso? Por quê? Aí quando tu vê assim no laudo lá, neto do Garp, que porra é essa, pô? Não vou matar, não. Vocês pensam que não existe contexto? Liga entre. Pô, cara, pelo amor de Deus. Mandava lá, um moleque de 17 anos. Pronto, as CPs, beleza, as CPs matavam. Se mandasse as CPs, matavam. No caso, direcionava pra matar. Uma transformação muito metafórica, sabe? Ele tem toda aquela questão de liberdade, do Luffy ser mais livre do que qualquer um nos momentos em que ele tá no Gear 5. O Gear 5 é uma transformação que meio que pode ser traduzida como, tipo, parece até uma metáfora pra ser você mesmo, no seu máximo, sabe? Ser você mesmo, livre de qualquer outra pessoa, de qualquer outra coisa que tem em Mas volta. aí foi Buster Call, cara. Ele representa muito bem o Luffy, cara. Representa perfeitamente o Luffy, que é aquela figura que desde o começo da história, a gente sabe que o Luffy, cara, mesmo no mundo de One Piece, que é bizarro, ele é uma figura tão controversa, tão maluquinha da cabeça, sabe? Tipo, o Luffy é o cara que não quer ser um herói, mas que ele quer ser o cara mais livre de todos. Ele é o cara que quer ser o rei dos piratas, mas que não quer ser alguém importante. O Luffy é aquela figura que é extremamente engraçada e que sempre arranca sorrisos das pessoas. Eu sei que tem muita gente que acha que o Gear 5 ficou muito pastelão, que ficou muito engraçadinho, que não funcionou bem, que ficou fora de tom pra One Piece, mas, gente, aí eu é que vou falar pra vocês. Irmão, vocês assistiram One Piece? Sério, vocês assistiram One Piece, né? Pelo amor de Deus. Também, né? Eu vou fazer essa pergunta pra você também, viu, Lickzinho? Eu tô basicamente respondendo no chat. Gente, Garp, reportado aqui que o Akainu foi direto pra matar seu neto. E aí? Vai fazer o quê? Você já pensou? Na marinha lá? Garp, mandaram aqui um laudo que em 2 dias seu neto vai morrer na mão do Sakazuki. E aí, o que é que você vai fazer? Meu irmão, é guerra na hora. É guerra poderosa na hora. Vocês estão pensando que o Sakazuki é também outro que pode simplesmente fazer o que quiser? Sengoku também ia matar o Sakazuki na hora. Aí não ia ter remorso algum. Eu acho que a situação da guerra específica foi uma situação atípica, assim, que o Garp não tinha o que fazer, sabe? Eu também acho que foi porque ele matou a filha, né? Eu tenho essa teoria na minha cabeça de que o Dragon é pai do Luffy, mas ele pegou o D agregado. Na minha cabeça é isso, né? Eu posso estar completamente errado. Eu não acho, não. Acho que o Dragon foi do Garp mesmo. Nunca nem deram esse... Curiosamente, né? Nunca deram nem essa informação assim, sabe? Sempre deram assim... Avô do Luffy. Não. Você acha seu pai, né? Não falou seu filho. Avô do Luffy. Aí, o seu pai é fulano. Sabe? Nunca teve essa relação. Logo, o filho do Garp... Teve no último capítulo do Garp e falou. Meu filho virou não sei o que. Ele falou. Mas ele falou especificamente do Dragon? Ele falou, tipo, meu filho virou um revolucionário, uma coisa assim. Caralho. Ele fala. O último capítulo lançou agora? Não, o último capítulo do Garp lá. Tô louco então, porque eu não lembro disso aí. Aí ele fala, eu só criei inimigos, né? Eu criei meu filho que virou um revolucionário e meu neto que virou um pirata. É justamente o Akainu também virou, né? O Akainu não. Caralho. O Aokiji. Nossa, o Luffy agora perdeu um pouco da sanidade ali, ó. O Igoi Traos Astuadi interrogação. Digitou nervoso, cara. Calma aí, pô. Eu leio todo mundo, cara. Desculpa, cara, porque foi muito bom. Igoi os Astuadi interrogação. Caralho. Duas vezes seguidas aqui em live eu tendo Caretaker, né? Consigo ler, cara, meu Deus. One Piece, gente. Cara, eu tô 2 capítulos atrasado, mano. Aí acabou mas comigo esse aí, é o 87, pô, não é?
Não lembro desse take aí, não lembro. Sempre foi Mas pastelão. Tenta pegar momentos foi, dessa história que foi vocês mim. consideram como uau, One Piece, uma história tão séria assim, e tenta explicar lutas tipo Zoro versus o Kuma, por exemplo, quando o cara que tem toda aquela pose super imponente e tal, que passa muito medo, que é uma figura poderosa no mundo de One Piece, ele vai lá e fala: eu comi a fruta da patinha e me tornei um homem patinha. Irmão, One Piece O vídeo já virou outra coisa pra mim. Eu queria comentar uma justificativa aqui. Pra mim é um retcon sim, tá? O Oda deu umas quebradas por causa disso. Eu não tô passando pano pra tudo. Mas eu não concordo com os argumentos que foram trazidos, entendeu? Eu até comentei do próprio Over sobre Ilha dos Tritões que deveria mesmo, acabou. Tem. Só o fogo, ela vai pegar fogo, tá errado. Deveria ter mais. Os próprios escravos, homens peixe, deveriam ter tido algum take ali que não teve. Tá errado. Tem coisas pra mim que realmente foi meio furada, mas eu não concordei com isso aqui. é ridículo. A anatomia dos personagens são ridículos. Tipo, mano, os personagens de One Piece parecem umas coxinhas viradas, sabe? Com as perninhas de cambitinho fino. O próprio Kaido, que ele tem aquelas perninhas minúsculas dele. É tudo muito pastelão em One Piece, gente. O Oda sempre gostou de juntar comédia com as partes sérias da história. Sempre teve muita comédia em One Piece. Isso é normal. E o Luffy é o personagem que mais tem isso, cara. Tanto é que o Oda já chegou a falar que ele fez o Luffy ter a fruta da borracha porque ele queria que o poder do Luffy fosse ridículo. Os próprios Goroseis disseram isso. A habilidade do Gear 5, né, da fruta do Luffy despertada, é o poder mais ridículo do mundo. Eu acho que não funcionou, acho que saiu do tom, acho que ficou engraçadinho demais. Que nada, cara. Eu acho que ficou exatamente no tom que as pessoas esperavam e que deveria ficar. O Gear 5 é ridículo. Você pode ver ele dando certo se você simplesmente for lá e assistir as reações das pessoas ao Gear 5. Pega, juro pra vocês, assiste as pessoas reagindo ao Gear 5. Você vai ver que as pessoas quebram de rir. Porque era isso que era pra acontecer. O Gear 5 é engraçado. Ele é engraçado de acompanhar, ele é engraçado de assistir, ele é confuso, mundo, né? Ele é caótico, ele é meio doidinho das ideias, sabe? É tudo que o Luffy sempre foi. E os poderes, cara, tipo, é tudo muito divertido. Não tem o que dizer. A transformação e os poderes são incríveis. Tendo dito isso, gente, sério, acho que essa é a minha opinião sobre Gear 5. Não tenho mais o que dizer. Eu gosto da transformação. Eu entendo que alguns de vocês podem não concordar com esses erros que eu acho que ela tem, a quesito da história, a quesito do roteiro, dos furos de roteiro que ela pode ter causado e tal, mas, mano, não me importo. Essa é a minha opinião bem sincera sobre Gear 5 e espero que vocês tenham gostado e levem essa discussão aí pros comentários, por sinal. Macho, a gente falou bastante aqui. Pô, 5 horas de live. Finalmente. Ainda disse que eu queria ver o do Takumi, né? Mas o Takumi tem 1 hora, acabou, né? Não tem nem como. Peço desculpa se eu me alterei, porque tá tarde demais, a pessoa fica sem energia, tô sem água. E na via das dúvidas, eu acho que isso ainda vai ter muita discussão. E o poder acabou de aparecer, né? Tem nem um arco completo do poder sendo explorado, ou o que seja. Então, quero ver o que o Oda vai trazer sobre isso. Mas no mais tardar, eu não tenho deu pra perceber, né? Que eu não tenho problema com a transformação.